Vamos falar sobre a trágica morte da cantora Marília Mendonça, e sobre esse assunto eu converso com Marcos Pacobaíba, que é piloto reserva da Força Aérea e também especialista em investigações de acidentes aeronáuticos. Marcos, queria saber primeiro o que se sabe até agora em torno desse acidente. O acidente aconteceu na sexta-feira, estamos na segunda-feira, dia 8 de novembro. O que se sabe até esse momento? Olívia, tudo bom? Até agora, o que tem de concreto é que a aeronave estava se direcionando para o pouso na cidade de Aratinga, no aeroporto, e colidiu com um cabo não energizado, que é um para-raio, de uma antena da rede de alta tensão daquela região. Girou, não se sabe dizer quantas vezes, foi um giro, 2 giros, e caiu na cachoeira, naquela pedra da cachoeira, naquela posição em que a gente verificou, né? Isso é o que se sabe até agora. Ainda não tem mais nenhuma evolução do porquê, né? A principal pergunta que se faz, talvez até adiantando um pouquinho, por que ele estava naquela altura? Baixo, né? Voando bastante baixo a ponto de alcançar uma torre. Outra pergunta aquela torre estava sinalizada, estava num lugar correto, de acordo com os procedimentos aeronáuticos? Dentro do que está previsto na zona de aeródromo, né, daquele aeródromo, propriamente dito, ele estava fora dessa zona de proteção de aeródromo, né, porque ela vai até 4 km, ele estava a 5 km, aquela torre estava a 5 km. O que a gente pode falar mais especificamente disso? Primeiro, se estivesse dentro da zona de proteção de aeródromo, essa informação estaria editada nos documentos da Força Aérea, informando que tinha uma torre naquela região, né? Então, estaria informando, como nós vimos em outras mídias, essas informações sobre um morro e uma antena que existiam dentro dessa zona de proteção de aeródromo. Como estava fora, ela não precisava estar naquelas cartas informativas que o piloto corriqueiramente necessita verificar durante o seu voo. Porém, existe numa carta de navegação que o piloto se utiliza também para planejar o seu voo. Então, assim, é uma informação que, embora não estivesse regulada dentro dos documentos da Força Aérea expressos para poder chamar a atenção, estava numa carta que automaticamente também precisa ser utilizada pelo piloto para poder planejar. Então, era de conhecimento de toda a tripulação que vai voar para lá. Agora, a aeronave não tinha caixa preta e também não tinha gravadores de voz, é isso mesmo? Isso dificulta? Até que ponto dificulta a investigação? Quanto tempo deve durar essa investigação, Marcos? Certo. A caixa preta, né, popularmente conhecida, ela é um gravador que pode gravar tanto voz como dado, né? Então, dependendo do tipo de avião, é exigido só o gravador de voz, conforme a complexidade, se exige o gravador de voz e de dados. Nesse caso, por ser até 6 pessoas, né, 6 passageiros, não se exige o gravador de voz nem de dados dessa aeronave, por isso que ele não possuía, né? E isso não é que dificulte, mas dá mais trabalho para se identificar determinadas situações, né? Porque se tivesse o gravador de voz, a tripulação teria comentado alguma coisa e facilitaria o direcionamento dos investigadores para onde buscar informações que confirmassem aqueles dados, né? Já teve uma investigação que eu fiz que o gravador de voz ajudou muito a entender o porquê da tripulação ter baixado de uma determinada altura que não poderia. Então, ficou bem claro na conversa da tripulação. Nesse caso específico, vai dificultar o trabalho dos investigadores e, como de conhecimento, né, não tem um prazo para se terminar essa investigação. Normalmente, em torno de 1 ano, o CENIPA consegue fechar o seu relatório final. Entretanto, a cada momento que vai surgindo alguma informação de muito
de muita importância para se evitar os acidentes, eles já vão tomando providências, fazendo recomendações ao longo do tempo, né? Não espera esse um ano, né? Esse ano é para finalizar tudo. Agora, para quem é leigo fica acompanhando essa situação e se perguntando por que estava voando tão baixo, o que levou a enroscar no fio, a bater na torre, o que pode ter acontecido nessa aeronave. Na tua visão de especialista, algum sentimento, algum feeling do que pode ter acontecido, alguma trava em algum equipamento? Exatamente esse será o desafio dos investigadores. E como também já foi divulgado anteriormente na mídia, os especialistas do CENIPA já estão lá em Goiânia, na empresa de onde era a aeronave, proprietária da aeronave, para levantar toda a documentação de manutenção. Porque, por exemplo, a aeronave poderia estar com algum problema de manutenção não, algum problema na aeronave, e esse problema poderia ter vindo de uma manutenção mal feita ou que não foi feita no passado, né? E com isso ele foi baixando e tocou na antena. Essa é uma possibilidade. Problema de combustível, assim, as variantes são diversas, né? Por isso que essa investigação, bem conduzida pelo CENIPA, vai chegar ao que foi. Como você falou, se tivesse o gravador de voz ou de dados, facilitaria. Então, vai ter que se buscar muitas informações. Teve um equipamento que eles tinham a bordo, pessoal, não era de aviação, né, que vai mapeando o posicionamento da aeronave. Esse equipamento pode ser que o CENIPA consiga extrair alguns dados, a não ser que ele esteja totalmente destruído, que não tenha condições. Agora, fica uma outra dúvida também, né? Já existem algumas denúncias nessa empresa, inclusive foram entregues essas denúncias ao Ministério Público de Goiás em relação a descanso dos funcionários que trabalham na empresa, de pilotos, em relação a falhas, pequenas falhas, como um para-brisa que não funciona muito bem. Isso foi em junho desse ano, se eu não me engano. Isso deveria já ter sido apurado até. A gente está falando de uma aeronave, né, que transporta vidas e que, se dá uma pane, por menor que seja, que atrapalha a visibilidade do piloto, por exemplo, um para-brisas num dia de chuva pode causar um acidente sério. Isso não deveria ter sido visto, revisto e apurado? Com certeza, né? Com certeza, a ANAC, como agência reguladora, tanto é que o Ministério Público está cobrando isso da ANAC, já deveria ter tomado alguma providência a respeito de fazer uma inspeção para verificar essas informações e só liberar o voo da aeronave, ou seja, cancelar o certificado de aeronavegabilidade dela e só liberar após o restabelecimento da segurança, né? O para-brisa, como você falou, trincado, quebrado, pode dificultar ainda mais uma visibilidade, até em tempo bom mesmo, de identificar uma antena, por exemplo. Já é difícil em voo se ver um fio na frente do piloto. Imagina se o para-brisa estiver com uma trinca, pode confundir ainda mais, né? Então, isso aí já deveria ter sido observado pela ANAC. E uma colocação que a gente faz interessante a respeito disso, porque quando a ANAC colocou que a aeronave estava com tudo em dia, né, estava homologada para operar naquela pista, para operar como táxi aéreo, isso é uma visão bastante macro, né, da situação da aeronave. Como você falou, ela pode estar com o seu certificado válido, mas manutenções ou alguns problemas que não a permitiriam estar voando, né? Então, essa investigação do CENIPA é que vai ver a fundo o que isso ocorreu. Agora, falando da aeronave em si, ela é um King Air, fabricada em 1984. O que a gente pode falar em relação à segurança desse tipo de avião? Ela é uma aeronave consagrada no mundo inteiro, né? Uma aeronave muito segura, mas exige um preparo da tripulação, que ela é uma aeronave que há pouco tempo, né, ela era considerada aeronave tipo, ou seja, para você voar essa aeronave, você tinha que fazer um curso específico da aeronave, aprender todos os procedimentos, aprender
procedimentos normais de emergência, treinamentos para poder voar a aeronave. Depois de tantas horas, você estaria apto a voar, comandar aquela aeronave. De 2016, mais ou menos, para cá, a ANAC pegou tanto esse modelo como outros superiores a esses, mais novos desses modelos, e considerou uma aeronave classe. O que é isso? A pessoa acabou de se formar, né, fez um curso do Seneca, que é um avião bem pequenininho, bem mais simples de se voar, e tirou sua carteira, né, sua habilitação de multimotor. Ele vai poder voar esse avião direto, sem precisar fazer todo esse treinamento mais específico da aeronave. Então, não que tenha sido o caso específico desse acidente, mas isso trouxe uma insegurança para a aviação como um todo, porque pilotos poucos experientes vão voar essa aeronave e, com isso, aumenta o risco de um erro, e esse erro gerar um acidente, né? Então, embora seja uma aeronave bastante segura, né, já consagrada no mundo inteiro, voa milhares de horas, não só esse tipo, como toda a série dessas aeronaves, de 2016 para cá começou uma preocupação na possibilidade de aumentar o número de acidentes em função dessa decisão da ANAC. Pois é, diante de um acidente como esse, em que vidas foram perdidas, para você que é um especialista em acidentes aeronáuticos, qual é a lição que fica, o que precisa ser modificado, o que precisa ser absorvido para que não se repita? Então, eu acho que a preocupação de cada piloto em estar fazendo tudo dentro do previsto, sem pular etapas, se preparar, independente da empresa ou do patrão exigir algo a mais dele, ele se colocar, né, de maneira firme, se posicionar de maneira firme para cumprir tudo aquilo que a regulamentação pede, porque a regulamentação ela dá um mínimo de segurança, mas mesmo a regulamentação estando tudo dentro da regulamentação, pode ser que aconteça falhas, né, dentro da própria regulamentação, e isso gerar um acidente. Então, se o piloto tiver uma preocupação em estar fazendo tudo aquilo que ele aprendeu na aviação, né, aplicar os seus conhecimentos, se antecipar, se planejar, dificilmente ele vai ser surpreendido, e geralmente essa surpresa que leva ao acidente, porque não dá tempo de fazer algo para corrigir. Então, eu sinceramente espero que também a ANAC consiga refletir mais sobre essas colocações, equiparações que ela procura fazer entre regulamentos de outros países, sem uma reflexão de como isso vai repercutir no nosso país, porque isso foi feito lá nos Estados Unidos, né, transformado de tipo para classe, o King Air, em determinadas categorias, mas lá a exigência, a cobrança é muito maior, a agência está muito mais próxima das pessoas, né, da tripulação, e a tripulação também é muito mais consciente, né, para poder evitar o acidente, fazer a coisa certa. Já aqui nem tanto, não há essa proximidade e tampouco uma consciência de quem está operando. Ok, Marcos, muito obrigada por essa aula, por essas explicações que ajudam aí a gente a pensar um pouquinho sobre o que pode ter acontecido nessa tragédia que comoveu o Brasil. Marília Mendonça, a equipe, piloto e copiloto dessa aeronave. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou à sua disposição. Obrigado.